Mateus 22:14. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém. Vamos ler? Versos 14. No 3, por favor. 1, 2, 3. Pois muitos... Não, peraí. Quem está com Bíblia aí, seja no celular, a Bíblia impressa. Vamos ler no 3, todo mundo, por favor. Junto comigo. 1, 2, 3. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agora olha com muito amor para o irmão e diz assim: irmão, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos foram chamados por Deus. A salvação é para todos, sim ou não? Jesus morreu na cruz só pela Igreja Batista Nova Aliança Montese? De maneira nenhuma. A Bíblia fala que Deus ele amou o mundo inteiro, que deu seu único filho para morrer por nós. Então o chamado à salvação, o chamado a voltar aos braços do Pai é para todos. É para mim, é para você, é para o rico, o pobre, o branco, o negro, o pardo, o ruivo, é para todos, certo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar nesse versículo do porquê que muitos são os chamados, mas pouquíssimos são os escolhidos? Você já parou para pensar nisso? Por que que muitos foram chamados por Deus, mas a fila dos escolhidos será bem menor, já que a demanda é tão grande, já que o reino é tão amplo? O reino de Deus é amplo, sim ou não? O reino de Deus é imenso, não tem medidas. Já que tem tanta coisa para fazer aqui dentro da Igreja Batista Nova Aliança, por que que poucos são os escolhidos? Eu estava pensando nisso. Eu já estava com esse versículo na mente já há uma semana mais ou menos. Eu fui ler, fui reler, e aí eu fui pesquisar outras coisas, outros livros, né? E eu deixei Deus gerar isso no meu coração. Por que que a fila dos convocados são muitas? Eu quero vocês, eu quero vocês. Olha, eu morri por vocês, eu dei a vida por vocês. Eu quero todos vocês aqui comigo. Mas poucos são os que realmente vão se aproximar e provar do que Deus tem de melhor para nós. Todos nós, irmãos, temos esse chamado, a verdade é essa, de voltar aos braços do Pai. Todos nós temos um chamado de Deus para voltar a ser filhos, através da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, através da sua morte, da sua ressurreição. Mas o grande detalhe é, se nós, como filhos, eu e você como filhos, à medida que nós vamos ouvindo o chamado, vamos obedecendo o chamado, atendendo ao chamado, cada vez mais que eu faço isso, Deus ele vai me chamando para a obra cada vez maiores. À medida em que eu ouço a voz de Deus, recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, fui aceito pelo Pai, tenho meu nome escrito no livro da vida, e a partir daí eu vou caminhando em obediência, eu vou caminhando no cumprimento da palavra como filho obediente. Deus ele vai me pegando e ele vai me separando para obras cada vez maiores. Por isso que muitos, na realidade Deus queria que todos entendessem isso, mas poucos são os que querem. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é eu e você obedecer ao chamado do Pai. Não só o chamado a voltar para os braços, mas o chamado de filho. Olha só, há uma grande diferença. Quem aqui conhece o prefeito da cidade? Tem muita gente que levantou a mão. Todos vocês conhecem? Na realidade nós não o conhecemos, nós sabemos quem ele é, né? Porque conhecer implica em eu ter o WhatsApp dele no meu celular, eu bater papo com ele lá no Facebook, fazer uma postagem com ele, aquela carequinhazinha dele brilhando, né? É eu ir na casa dele e dizer assim: ô Roberto Cláudio, cara, será que eu posso tomar um café com você hoje? Ele: pode vir, hoje tem um negócio aqui do céu aqui para nós. Aí a gente senta lá, conversa com a esposa dele, brinca com os filhos dele. Isso é conhecer, isso é saber quem ele é, né? Conhecer na íntegra. Agora, quando eu só sei quem é a pessoa, é como se eu visse ele num cartaz. Não, esse aqui que é o prefeito da cidade.
Como muitos de nós, eu só sei quem ele é, conhecer eu não conheço. Por quê? Porque eu nunca sentei na mesa dele para tomar café com ele. E o que o Pai quer de mim e de você, que está sentado aí, é isso, que nós possamos sentar na mesa com ele e provar das delícias da mesa do papai. Eu aprendi uma coisa, irmão. A mesa é para os filhos. O pão é para a multidão. Você quer estar na mesa ou você quer só o pão? Apesar de existir pão na mesa. Mas a mesa é para os filhos. O pão é para a multidão. Para quem que Jesus dava pão, irmão? Quem que Jesus fez se assentar e mandou dividir os pães? Para a multidão. Mas para quem Jesus mandou preparar a ceia que estava ali na mesa? A Páscoa? Para os apóstolos. Os filhos. E após a mesa, o que foi que Jesus fez? Jesus honrou cada um deles. Jesus quebra todo o protocolo, põe um avental, irmão, e vai lavar os pés. Irmão, aquilo ali foi tão chocante, mas tão chocante, que Pedro disse logo: epa, os meus pés o senhor não lava não. Mas Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte no meu reino. Ou seja, a fila dos poucos escolhidos também é uma fila de servo. Se o próprio Jesus foi servo, irmão, por que eu não vou servir a obra do papai? Amém? Olha só, os resultados são proporcionais à nossa entrega e ao nosso comprometimento. Muitos são chamados a fazer parte da melhor obra do mundo, mas só quem realmente se compromete vai provar do melhor que Deus tem nessa terra. Somente quando eu entendo que deve haver o comprometimento com sangue da minha parte. Como assim, irmão? Eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que me cortar, eu tenho que me furar? Não. Jesus já fez o sacrifício dos sacrifícios. Ele derramou o seu próprio sangue. Agora, qual seria o sangue que eu teria que derramar? A minha vida, a minha existência aos pés dele. Me comprometer. Jesus é comprometido comigo e com você pelo próprio sangue. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Falta comprometimento em mim, em você. Eu preparando aqui esses pontos, eu dizia: Senhor, bate mais forte. Bate mais forte porque eu estou precisando. Você sabe onde precisa acochar o parafuso, sim ou não? Na sua vida, não sabe? Sabe que eu sei onde precisa na minha? Eu sei onde eu preciso me comprometer mais com o papai. Você sabe. Você sabe onde Deus precisa chegar mais junto aqui através da nossa liderança, do teu discipulador, e dizer assim: meu filho, tem coisas ainda que precisam mudar. Tem coisas que ainda quero ajustar na tua vida. Poucos são escolhidos porque Deus não pode usar qualquer um. Diz isso para o teu irmão. Poucos são escolhidos porque Deus ele não vai usar qualquer um. Deus não vai usar qualquer um. Qualquer um no sentido, irmãos, aquela pessoa que não quer nada com nada, entendeu? Aquela pessoa que só vem, senta e levanta e vai embora. Que não tem nenhum interesse em contribuir com o reino. Que não tem nenhum interesse em ir além. Deus não vai usar essas pessoas. Deus vai usar aquele que é pecador, aquele que é falho, sim. Mas aquele que diz: Senhor, deixa eu ir contigo. Lembra do cara lá dos sepulcros que foram libertos? Que foi liberto lá? Que era endemoniado, vivia preso, vivia pelado, vivia nu. Quando ele foi curado, ele disse assim: Senhor, eu quero ir contigo. Tinha acabado de converter. Deus quer essas pessoas, irmãos, sedentas, comprometidas com a sua presença, com a sua vontade, com essa igreja, com esse ministério. São esses os poucos que Deus está separando. E aí o interessante também que eu coloquei aqui: Deus nunca fica na superfície. Ele é um Deus de profundidade. Você vem para a igreja, você converte, aceita Cristo, aí você passa um tempo aí olhando para o louvor, olhando para a palavra, recebendo de Deus, você passa um tempo se alimentando, você vai para a escola ministerial, você faz nova criatura, família cristã, você batiza.
E aí depois Deus ele vai te dando um alimento mais forte. À medida que Ele te dá esse alimento mais forte, Ele te chama: filho, eu tenho algo para você, eu tenho uma proposta para te fazer. Você aceita? Você topa se comprometer comigo? É assim, irmão. Deus ele está chamando cada um de nós, justamente porque o seu reino é muito amplo e tem muita necessidade de pessoas para trabalhar na obra do Senhor. Por isso que poucos são os escolhidos. Quando Deus vê aquela luzinha brilhando lá no seu coração, aquela pequena luz de amor, de paixão, de fogo, que começa a acender, Ele diz assim: esse aqui é meu, pode vir, pode separar. Ele não fica só no nível da escola ministerial. Eu já concluí a escola ministerial. Aí está sentadão aí. Eu já batizei, foi até no sítio que tem ali, perto da US, não sei nem que o nome daquele sítio mais ali. Oi? Pronto, esse aí mesmo, Espaço Caras. Eu fui lá no Espaço Caras, tomei um banho lá, o pastor Daniel fez assim comigo, me levantou, eu batizei, né? E fica aí bonitão, sentadão, não. Deus, após esse nível, Deus ele vai te chamar para algo mais profundo. Ele vai te convidar sempre. Aleluia. Sempre Deus vai te chamar para algo mais profundo. Irmãos, a Bíblia fala que Deus ele é tão comprometido com você, comigo, que Ele diz que nenhuma das suas palavras voltará para Ele vazia. Ou seja, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus lançou sobre a sua vida vai se cumprir. Pois as palavras de Deus não são jogadas ao vento. Não é pérolas jogadas aos porcos para ser pisada não, irmãos. As palavras do papai têm poder e são poderosas. São poderosas, irmãos. Não voltará para Ele vazia. Aí você vê o tanto que Deus ele me ama, o tanto que Deus ele te ama, o tanto que Ele tem compromisso com essa verdade santa que é a sua própria palavra. Olha só, que coisa tremenda. As suas palavras não voltarão para Ele vazia. Agora olha para o teu irmão que está do teu lado e pergunta assim: irmão, tu está entendendo esse negócio aí? Tu está entendendo mesmo? Agora pergunta mais uma vez: como que a gente vai fazer para fazer parte dos escolhidos? Aí diz assim para ele: irmão, tem um versículo na Bíblia que diz assim: naquele dia muitos me dirão: Senhor, não expulsamos nós demônios em teu nome? Não curamos enfermos? Mas o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, irmão, nosso Deus é Deus de profundidade. Não é só chegar e dizer assim: eu sei quem é Deus. O negócio é sentar na mesa, provar da comunhão do papai, comer do pão, ser alimentado por Ele, deixar Ele lavar os nossos pés, sarar as feridas dos nossos pés. Me diga uma coisa: quem anda descalço, faz bolha ou não faz no pé? O voto aqui que os irmãos fizeram na igreja, o pastor, o Diego, os meninos fizeram, irmão, tinha pessoas que já estavam com o calcanhar já vermelhão, o caroção, o calo de andar descalço. Agora tu imagina isso aí no deserto, que tem pedras e areias quentes. Tinha ferido ou não tinha nos pés dos abençoados, irmão? Era sujo ou não era? Mas aí o que é que o papai fez? Ele colocou um avental. Isso só acontece na mesa, viu, irmão? Ele coloca o avental, ele pega uma toalha, né? Não era bem um avental, minha palavra, ele põe uma toalha, ele se cinge com a toalha, um avental, né? Vamos dizer assim. E aí ele pega água e vai lavar pé por pé, discípulo a discípulo, filho por filho, mas tudo no momento da mesa. Você quer sentar na mesa? Então nós temos que nos comprometer e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar, pode me usar. Irmãos, eu não sou contra, eu sou super a favor, é muito bom, é maravilhoso. Tem uma leva de pessoas agora, tem até um pastor que ele faz
uma crítica bem simples, bem animada e bem legal. Ele diz assim: rapaz, tem alguma coisa errada. Ele diz assim: tem muita gente querendo fazer missão em países desenvolvidos. Ninguém quer mais ir para a África, ninguém quer mais ir lá para o Sudão, né? Nada contra, irmãos. É muito bom você conhecer esses países poderosos, essas nações que têm uma cultura maravilhosa, né? Mas Deus está precisando de pessoas que queiram ir para o sertão, pessoas que não queiram só ter um nome. Quantos querem fazer parte dos escolhidos? Diga assim: eu vou fazer parte dos escolhidos. Amém? Olha só, aqui na nossa igreja e em todo lugar do Brasil e do mundo, existem 3 classes de pessoas que eu queria falar agora para você, para a gente começar a ir para o final. Primeira classe de pessoas são aquelas pessoas que estão tendo os melhores e os maiores resultados. Você se encontra nessa classe? Pergunte aí para você, não precisa responder não. São os que estão obtendo os maiores e os melhores resultados da sua vida. Abra sua Bíblia agora em Salmos 23, por favor. Quem pode abrir? Bem rapidinho. Salmo de número 23. Quantos querem fazer parte dos escolhidos? Dá um glória. Eita, vai ser pouco mesmo, viu? Se for pelo glória a Deus. Salmos 23, o que é que diz aí, irmão? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha aí. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A primeira classe de pessoas que existe na nossa igreja e existe em todo lugar do mundo são a classe das pessoas que estão obtendo os maiores e os melhores resultados. Mas por quê? São aquelas pessoas que decidiram deixar a cadeira da multidão, deixar o espaço da multidão vazio e sentar na mesa do papai. É aqueles que resolveram dizer de verdade assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Sabe o que significa isso? Não é você mais que comanda a sua própria vida, não é mais a sua alma que lidera você. Sim, você sabe dizer para o seu líder: sim, Senhor. Porque tem uma leva de pessoas por aí que tem aversão à liderança humana. E tudo que Deus fez na Bíblia foi através de homens, sim ou não? Não vi nem o Homem-Aranha lá, apesar do filme estar aí no cinema. Não vi o Homem de Ferro não, não vi o Hulk lá não. Eram homens como eu e você, falhos, pecadores, mas que decidiram sair daí da multidão e assentar na mesa do papai, se comprometer com o reino de Deus. E Deus fez dele grandes homens. Agora veja também o Salmo 37, versos 4, por favor. Salmo 37, 4. Salmo de número 37, e ele vai dizer assim, na minha versão diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Perdão, 37, 4, foi eu que errei. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A primeira classe de pessoas na nossa igreja são os que estão tendo os maiores e os melhores resultados, mas são as pessoas que decidiram não governar mais a si próprios. São as pessoas que decidiram deixar um ser humano falho como eu e você liderar, comandar. Mas também são as pessoas que estão provando do melhor dessa terra. Eles são apaixonados por Jesus. Existe ou não existe essa classe de pessoas aqui? Dê um brado de vitória. Aleluia. Sim, existe. Existe. E você faz parte dela. Aleluia.
Olha só, vamos agora para a segunda classe de pessoas que existem aqui também na nossa igreja. Existe em todo lugar, mas existe aqui também. E essa classe são aquelas pessoas que estão recebendo ou desenvolvendo poucos resultados. Elas dão resultados, mas dão pouco ainda. Não dão como elas mesmas esperavam. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, por favor. Vamos descobrir por que ainda está um pouco, o resultado ainda não está agradável. Pergunta para o teu irmão, diz assim: irmão, será que nós estamos correspondendo àquilo que o meu líder espera de mim? Ou que o meu Deus espera de mim? Pergunta aí para ele. Será, irmão? Vem, Tiago. Será, queridos? Aleluia. Eu vou achar. Está aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Por favor. Vamos ler. Diz assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Versículo 7. E o versículo 8: pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. São as pessoas que estão recebendo poucos resultados, pouquíssimos, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje eu dizimo, amanhã eu não dizimo. Hoje eu oferto, amanhã eu não oferto. Esse final de semana eu tive a honra, viu, irmão? A honra foi toda minha. Eu quero já dizer aos meus líderes e agradecer ao meu pastor e à minha pastora por motivar, né? Porque eu vi o pastor Daniel aqui, irmãos, não que ele, querendo dizer que algum dia ele tenha saído da sua linha de falar, não, nunca ele fez isso, mas ele nunca motivou tanto a igreja quanto eu vi ele motivar esses últimos dias. Foi motivação total, irmão, total. E quem não foi realmente, me desculpe a expressão, você perdeu. Que no próximo você possa ir. Irmãos, eu não estava em condição de ir para o Jeová Jireh, mas eu fui. Eu me esforcei, eu fiz alguma coisa. E eu fui atrás de dinheiro, fui atrás de cartão. Recebi alguns nãos, porque os meus cartões não estou podendo usar. Os meus cartões. Mas eu consegui e eu fui para o Jeová Jireh. E no Jeová Jireh, irmãos, Deus ele girou uma chave primeiro aqui na minha cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso fazer o segundo passo, que é para poder descer completamente na minha vida. Sabe aquele telefone quando a ficha cai? E esse segundo passo, sabe qual é? É viver os princípios. Nós fomos desafiados em um momento lá que teve, fora das palestras, a ser um semeador, a lançar uma semente. E eu estou doido para lançar a minha semente, eu já estou me coçando. Hoje eu já fui atrás de lançar a minha semente, porque eu entendi que só colhe quem planta. E eu fiquei mais doido ainda, irmão, porque eu aprendi que o agricultor, quando ele bota a semente no chão, ele fica esperando. Então eu posso ter segundas intenções com a minha semente. E eu vou vender a minha moto para eu semear, irmão. Tem que doer, irmão. Não é bom? Quem tem transporte aqui, é bom ou não é andar? Seu transportezinho. Você pegar um ônibus lotado que não tem mais cobrador, é bom ou é ruim? É terrível. As pessoas estão brigando por aí, irmão, porque chegando em casa mais tarde, chegando no trabalho mais tarde, porque não tem mais o você pagar o ônibus com dinheiro, agora é só o bilhete eletrônico, nem todo mundo tem isso ainda. E as pessoas estão reclamando direto disso. Então o seu transporte é um conforto, o meu é um conforto para mim. Mas eu decidi, vai doer, e eu quero que doa bem muito, que é para minha carne morrer, sentir, e eu ser abençoado, irmão. Aí, irmãos, o segredo: desce de cima do muro. A segunda classe é uma classe de pessoas que precisam descer de cima do muro. Elas têm que decidir o que realmente elas querem. Hoje elas participam da célula com frequência, fiel, leva a palavra, leva a oferta delas, e lá elas levam louvor, aí passa 15 dias sem ir. São pessoas que hoje elas colhem alguma coisinha assim, diria eu até por tabela de alguém que lidera a sua vida, é abençoado e chega até ela.
certo? É totalmente diferente da primeira classe. É igual um avião, né? A classe executiva, a econômica e a primeira classe. E a VIP, que só anda os apóstolos, né, apóstolo? Tu também? Ixi, aí eu vou andar contigo, viu? Olha só, quem anda na primeira classe, irmão, uma poltrona zona bem grande, você pode quase que se deitar assim como se fosse uma king size, né? Ela deita, olha só. E tá vendo aí, irmão, uma pessoa que só anda de... Esquece, viu? Delete isso daí. Eu vou andar de primeira classe, porque eu descobri o segredo de andar de primeira classe. Ai, papai. Olha só, nós precisamos entender isso. E a última classe que eu quero encerrar aqui. A última classe é a classe das pessoas que não estão tendo nenhum resultado. Nenhum. É a classe muitas das vezes do novo convertido, que ele está chegando, é natural que ele ainda não se envolva muito, né? Então salvo aqui os novos convertidos. Se você é um novo convertido, que Jesus te abençoe e que você se firme cada vez mais nesse caminho tão maravilhoso. E a classe, irmãos, daqueles que sentam e cruzam os braços e ainda cruzam as pernas. E aí cruza também todo o fluxo que possa ir em direção a ele. Se alguém chega para dar um boa tarde, ele está tão fechado que o boa tarde ele não recebe. A pessoa, opa, isso aí não. Um cara de brabo assim. Ontem eu fui renovar uma consulta para minha mãe lá no Hospital do Coração. E aí eu cheguei para a atendente, boa tarde senhora, aqui é a sala do doutor fulano. Ela disse, é sim. E o que você deseja? Eu disse, não, é o seguinte, porque minha mãe não pode vir, ela pediu para eu renovar a receita dela, uma senhora de 60 anos, tem problema de coração, você pode fazer isso para mim? Irmão, simplesmente ela fez assim, ó. Pá, fechou a porta. E eu fiquei com cara de tacho, porque nessas horas quem passa vergonha é a gente, não é a pessoa não, viu? Certo? E eu fiquei assim, aí tinha uma senhora que a senhora estava assim para mim, ó. Como é que ela faz assim, ó? Ela ficou olhando assim para mim, aí eu olhei para ela. A gente só dá o que a gente tem. Aí você imagina, irmão, o que eu passei. Ainda foi a tarde todinha sofrendo lá em pé, olhando para a cara daquela mulher, mas deu certo, Deus é fiel. O que acontece? Pessoas assim, aqui dentro acontece. Pessoas que não recebem um bom dia, não recebem um abraço. E pessoas que estão dispostas a não ouvir, a não aceitar, a não receber o que Deus tem para si. Eu posso dizer que eu fui liberto, irmãos, nesse final de semana. Vou beber água porque aqui é a primeira classe, tá? Que sala VIP, viu? Como diz o apóstolo até, ele ofertou 100 mil reais, mas não deram nem água para ele. Ainda bem que para mim que é sala VIP, viu, irmão? Então, irmãos, essas pessoas, eu confesso para você, irmão, que eu procurei um versículo para colocar nesse ponto aqui, mas eu não achei, viu? Eu fiquei, meu Deus, e eu rodei a Bíblia todinha, fui lá e fui cá e não achei. O que dizer dessas pessoas, irmãos? Dizer que Jesus ama, que eu te amo, e que você pode mudar a sua situação. Quantos querem ter um resultado melhor? O segredo é você e eu, nós descermos de cima do muro. Uma vez, conta uma história que o capeta lá no inferno e os cãozinhos lá. Aí o cãozinho chegou para Satanás e disse assim, Satanás, olha ali, a gente tem que fazer alguma coisa, porque o Joãozinho está em cima do muro, Satanás. E Satanás lá com a sua lixa, lixando as suas unhas vermelhas e grossas, pronto para tragar as almas que irão para lá. E o capetazinho perturbando Satanás. E Satanás na dele lá. E o capetinha, chefe, o que nós vamos fazer, chefe? Ele disse, calma, calma que o muro é meu. Calma que o muro... Então, vamos decidir qual é o nosso lado, irmão.
Vamos decidir a que reino nós servimos, amém? Glória a Deus. Quantos querem fazer parte da primeira classe? Eu convido você, fica de pé por favor. Irmãos, não tem como fazer parte da primeira classe se eu não viver os princípios da palavra de Deus. Quando eu falo isso, eu falo de prosperidade em todas as áreas. No casamento, para quem é casado, com os filhos, para quem tem filho, para quem quer casar, para quem quer se dar bem no colégio, para quem quer se dar bem na faculdade. Se você quer sair dessa classe que não está tendo nenhum resultado, está na hora de ouvir e praticar a palavra. Eu fui liberto esses dias, irmãos, porque eu estava até falando para minha esposa, Deus sempre pede para mim algo na época que eu mais estou precisando. Sempre é nessa época. Não teve uma vez que foi diferente. E sabe o que acontece também? Às vezes comigo, quando acontecia, que eu estava a carteirazinha forrada, às vezes a gente esquecia até de dizimar, irmão. Se acontece com você, já aconteceu comigo. Mas eu fui liberto. E eu lá na hora de ser ministrado, meu Deus, como é que eu vou ofertar? Como é que eu vou primiciar? Como é que eu vou plantar uma semente se eu não tenho? E a minha boca era, se eu não tenho, eu não ia ter nunca. E eu fiz outra loucura lá, irmãos, eu fiz. E vou fazer outra, porque tem que doer. E eu disse, eu acredito que foi Deus que disse para mim, se eu não fizer isso agora, eu vou perder essa oportunidade, essa onda vai embora, e eu nunca vou prosperar na minha vida. Foi isso que eu entendi. Então não me interessa mais se eu vou estar de carro, se eu vou estar a pé, se eu vou estar de chinelo, se eu vou estar de sapato. Eu quero cumprir os princípios que Deus tem para a minha vida, porque eu amo Jesus. Se eu amo Jesus, não tem como eu não amar o reino. Não tem.